Boa noite a todos. Com muita alegria, muita gratidão, damos agora início a mais um estudo do livro Pão Nosso, toda quinta-feira às 7h30 da noite. Nossa querida Casa de Emmanuel nos proporciona. E hoje o nosso irmão João vai nos guiar pelo capítulo 55. Então convido o João a fazer a nossa prece de abertura. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecer ao nosso irmão Jesus, nosso mestre, nosso guia, pelos ensinamentos que ele nos trouxe, agradecer pela nossa vida, pelas coisas boas que nós passamos e pelas dificuldades também que nós passamos. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos compartilhar o texto. Isso. São coisas invisíveis. Aquilo que a gente não vê. Então vamos lá. Capítulo 55, Coisas Invisíveis. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Quem disse foi Paulo, está em Romanos capítulo 1, versículo 20. Então, desse versículo aí de Paulo, das coisas invisíveis, o que nós destacamos aqui? Paulo nos fala que se achamos a criação de Deus grandiosa, como ficaremos quando descobrirmos as coisas da criação que não podemos ver? Quão grande é o poder de Deus! Já ficamos encantados com o universo conhecido. Imaginemos quando descobrirmos aqueles detalhes que ainda não vemos, que não percebemos, pois o Espiritismo nos ensina que a criação é feita de dois elementos, matéria e espírito. Onde vemos um vazio, um vácuo, na verdade está repleto de matéria. Então, o que a gente diz que são coisas invisíveis, são invisíveis para nós, né? Nosso plano aqui da nossa existência. Porque não existe vazio, o universo está repleto, ele é completo. A gente que não vê, né? A criação de Deus vai muito além do que a gente consegue ver. Alguém quiser comentar? Não, só acrescentar ao que você está Isso. falando. O vazio está dentro de nós. É a nossa pequenez, né? Que não permite que a gente perceba mais coisas. Eu entendo assim, né? Eu vou fazer a colaboração de sempre, quando a gente fala, né, da carta, né, ou dessas passagens, né, do momento que foi feito, né, e por quê. Então, o que eu pude pegar com os ensinamentos, né, dos estudos, é que a carta aos Romanos é interessante essa carta, tá? Ela é considerada um dos escritos mais importantes do Novo Testamento. E por que ela é considerada a carta mais importante? Porque falava para os romanos? Não. É porque Paulo fez muita referência aos textos antigos, ao Antigo Testamento. E a gente pode dizer que ele fez isso, né, com grande capacidade, né, porque ele era judeu. E, além de ser judeu, ele era fariseu. Então, traz um dos grandes debates teológicos sobre a justificação pela fé.
E as circunstâncias que deram origem à carta foi primeira coisa, né, que ele teve que fazer essa carta, ele estava em Corinto na hora que ele escreveu. Foi o desentendimento entre os judeus e os gentios daquela comunidade. Agora, é bem interessante que essa comunidade de romanos não foi fundada por ele. Essa comunidade ela já existia. E, na verdade, quando ele faz essa carta, ele não conhecia as pessoas da comunidade. E aí, nessa carta, ele faz um apelo à concórdia, à fé, à prática cristã, e que essa prática cristã obedecesse aos exemplos de Jesus. Agora, o mais interessante, né, quando a gente vê esse texto, né, desse capítulo que o Emmanuel destaca, né, desse versículo, a gente pode trazer que há mais de 2000 anos, Paulo já tinha plenos conhecimentos espirituais e já acessava questões bem profundas, né? Porque aqui ele fala, né, de Deus, dessas verdades, de tudo que é poder e principalmente as coisas invisíveis. Então, e lá na Revista Espírita, de dezembro de 1863, olha que interessante, tem uma mensagem do espírito François Nicolai Madeleine, ele vem no nosso evangelho também, e ele faz, dentro da revista, um comentário a respeito de Paulo. E Kardec traz como nota que Paulo é o precursor do Espiritismo. Então, é bem interessante esse conhecimento para a gente ter o conhecimento desse espírito, Saulo Paulo, né? E do conhecimento, quer dizer, realmente, quando a gente fala Paulo é um vaso escolhido, não é à toa, porque Kardec, bem mais à frente, diz que ele é o precursor do Espiritismo, ou seja, ele traz verdades que, embora naquele momento ainda fosse confusa, ele já tinha pleno conhecimento das verdades eternas. É interessante isso, né? Ele foi um pouco o que o Cristo foi também, né? Trouxe uma porção de conhecimentos que as pessoas não conseguiram digerir direito. Muita coisa não foi digerida. Levou séculos, né? E ainda tá se questionando muita coisa, né? Muito interessante isso, né? E é interessante como nesse contexto da carta aos Romanos, ele mostra como não tem desculpa, né? Exatamente pelo que a gente vai se aprofundar mais aí durante o estudo, mas não tem desculpa de você dizer que não conhece a Deus só porque não conhece as Escrituras, né? Porque exatamente essas verdades, elas pré-existem ao cristianismo, elas pré-existem, o espiritismo nem se diga então, que é mais recente ainda. Então tudo isso sempre existiu desde a criação do mundo e não é à toa que mesmo antes do cristianismo a humanidade já acreditava em Deus, já acreditava em vida após a morte. Por quê? Porque essas coisas já estavam impressas na criação, como a gente vai ver, né? E é isso que nessa carta também Paulo revela aos romanos, para que a gente pare de dar essas desculpas, né? Esse apego que, aliás, as religiões cristãs tanto dão, né? A Bíblia como sendo uma coisa sagrada e inerrante, e o próprio Paulo aqui coloca que isso não é necessariamente o mais importante, né? Ter esse conhecimento da escritura em si, e sim você já ter esses olhos de ver e perceber a beleza, a inteligência e a grandeza de Deus pela própria criação que nos rodeia. É isso aí. Vamos seguir? Vamos lá. O espetáculo da criação universal é a mais forte de todas as manifestações contra o materialismo negativista, filho da ignorância ou da insensatez. Nesse primeiro parágrafo,
Deixa eu dar espaço aqui para a dona Selma. Nesse primeiro parágrafo aí, o que nós deduzimos aqui? Como achar que tudo que conhecemos, tudo que sabemos, né, os estudos nos ajudam ao progresso da nossa inteligência? O universo, no nosso planeta, as diversas formas de vida conhecidas, né? A gente tem uma imensidão de vidas aqui no nosso planeta e no universo. A gente não vê, mas existem, né? Diversas vidas espalhadas no universo. Até num asteroide você pode encontrar uma vida. Eu achei interessante esse texto porque eu me guiei mais pelo lado científico da coisa, até do que pelo lado, vamos dizer assim, religioso, né? Mas tudo bem. A matemática, os elementos químicos, né, as transformações da matéria, a gravidade, o magnetismo. Como é que a gente consegue ver o espetáculo da criação universal? Como é que os planetas conseguem ficar naquela rotação em volta de um astro, que é a estrela? Eles não se chocam, não saem de linha, eles têm a rotação própria, e assim o universo todo a gente pensa que está tudo ao acaso, e não está ao acaso, está tudo no seu devido lugar, onde deveria estar, no momento que está, funcionando do jeito que deve ser. É isso. Eu dei uma resumida aqui no meu texto. Prossegue. Eu achei interessante a colocação do Emmanuel, né, desse materialismo negativista. Aí ele fala que é filho da ignorância ou da insensatez. Porque, assim, para o materialista, né, aquele que acha que tudo acaba aqui, realmente foi a explosão do Big Bang, né, que originou tudo e tudo está certo e não existe uma força nenhuma que faz, porque a coisa já foi estabelecida. Então, por isso que o Emmanuel coloca ignorância e insensatez. Porque se você acha que isso é o acaso, né, então é esse momento que você nega uma força. Né? E isso é bem interessante. Porque o que eu pude aqui anotar foi que quando a gente contempla a natureza, e se a gente realmente tem esse olhar atento, um olhar atento e sensível, podemos perceber a presença de Deus em cada detalhe. Agora, para isso, eu preciso ter esse olho de ver, né? E eu ter a sensibilidade de perceber Deus na natureza. Leon Denis fez isso com maestria. Mas se você não tem esse olhar, você acha que é o acaso. E o acaso ele é bem inteligente, né? Vamos combinar, porque os planetas realmente não se chocam, né? E tudo tem a sua determinação. Então, reconhecendo, né? Já para quem tem esse olho de ver, essa sensibilidade, a gente reconhece a grandeza de Deus. Não só a grandeza, mas a sabedoria e o amor na obra da criação. Porque são detalhes que quando a gente pega uma palestra do Haroldo Dutra, quando ele fala que existe uma contagem que está nas pirâmides e está no nosso organismo e na essência daquele miolo do girassol, é a mesma contagem, que é a lei de Fibonacci. Quando a gente entra num estudo desse com o Haroldo, você diz realmente, para ser materialista, tem que ser assim, muito insistente, né? Realmente cego, né? Então, as almas encarceradas na Terra, que somos nós que estamos aqui encarcerados dentro de um corpo físico, tem às vezes, quando se tornam dignas de semelhantes conhecimentos, visões perfeitas e transcendentes com relação à vida real dos planos da espiritualidade pura. A gente sabe que tem espíritos encarnados, e está lá no livro dos Espíritos, o famoso êxtase, quando existe essa possibilidade de você alçar
níveis superiores, a tendência de não querer nem voltar. Por isso que visões perfeitas e transcendentes, mas poucos têm essa condição de acessar esses mundos, porque a gente tem isso no desdobramento também, né? Mas poucos têm essa sensibilidade de trazer a realidade na hora que você desperta. Porque para você trazer isso, você tem que ter esse olho atento e sensível. E com certeza ter essa vontade, né, de ver. Mais alguém? Não. E eu estava lembrando agora também, há muitos anos atrás, eu vi uma reportagem, eu não tenho certeza se era isso que eu vou falar o certo, né? Eu acho que eles estavam estudando que as cores emitiam uma certa vibração, cada cor. Então, existia as ondas, que a gente não vê, igual onda de rádio, né? E cada cor emitia. Quer dizer, e isso são as coisas também invisíveis, que a gente não consegue ver. A gente não consegue ver uma molécula de ar, mas ela está aí. A gente não consegue sentir o ar, mas ele está aí. A gente sente quando respira, né? Daquele ventinho, aí você sente. Mas você não consegue ver, não consegue tocar. Assim, são diversas outras coisas. Esse que você falou das cores, né? Tem realmente emite notas. São igual as notas musicais, né? As notas, né? Que elas emitem ondas diferentes também. Existem tratamentos feitos através da música, assim como tem tratamento através das cores, porque elas têm uma frequência distinta, né? Para cada coisa, para cada cor, né? É assim como para o som. Exatamente. Vamos lá. São as coisas criadas que falam mais justamente da natureza invisível. Então, dessa linhazinha, desse parágrafozinho, ali o segundo. O que vemos aqui na Terra, até onde sabemos, né? Por intermédio dos espíritos, é uma cópia do mundo espiritual. Então, podemos ter uma ideia do que tem no mundo invisível a nós. São as coisas criadas que falam mais justamente da natureza invisível. Esse parágrafozinho aí que eu... Alguém quer falar desse parágrafo ou eu dou sequência para depois falar tudo? Dá sequência, João. Tá. Onde a atividade se desdobra sem base. Toda forma inteligente nasceu de uma disposição inteligente. Então, se todo efeito existe uma causa, então um efeito inteligente ocorre uma causa inteligente. Certamente não foi ao acaso. De que é formada a criação de Deus? Matéria e espírito, como eu já mencionei lá em cima. Aí eu lembrei, lá na casa de Emmanuel, que eu fiz um pré-estudo do Livro dos Espíritos, eu lembrei que isso está no Livro dos Espíritos. E vou ler aqui para vocês rapidinho. É o capítulo 2, Elementos Gerais do Universo, o item é o 22. Define-se geralmente a matéria como aquilo que tem extensão, que pode impressionar os nossos sentidos, que é impenetrável. Essas definições são exatas? Essa foi a pergunta de Kardec. Os espíritos responderam: do vosso ponto de vista são exatas, porque não falais senão do que conheceis. Agora, o restante é que é o X da questão. Mas a matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Pode ser, por exemplo,
tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria, embora para vós não o seja. Então, a gente pode achar que não é matéria, mas é matéria. Por quê? O espírito, se o universo é formado, a criação começou, matéria e espírito, o espírito tem que... Acho que a internet do João travou para vocês também. Voltou? Tá bom, tá bem, tá bem. João? Nada. Alô, oi. Deu uma travada. Travou? Travou aonde, gente? Lá no finalzinho do que você estava falando. No final do texto? É. Não, no final do que você estava explicando. Ah, tá. Agora tem que pegar o fio da meada. Minha cabeça não dá trava, gente. Volta um pouco. Espera aí. Vamos lá. Mas a matéria existe. Ah, tá. Que nem tudo que a gente não vê acha que não existe, mas tudo é matéria. Por quê? A criação foi feita dois elementos, o espírito e a matéria. Se não é espírito, é matéria. Se não é matéria, é espírito. Então, a gente pode achar que é o vazio, não tem nada, mas ali tem a matéria. Existe matéria sutil. Gente, onde vai esse som? Pode completar, por favor. Então, eu vou trazer um pedacinho bem pequenininho do livro Depois da Morte, do Leon Denis, capítulo 9, Universo e Deus. Esse livro é bárbaro, é muito bom. Então, o Leon Denis fala para a gente assim, ó, o mundo físico ou moral é governado por leis. E essas leis estabelecidas, segundo um plano, denotam uma inteligência profunda das coisas por elas regidas. Não procedem de uma causa cega. O caos e o acaso não saberiam produzir a ordem e a harmonia. Também não emanam dos homens, pois que seres passageiros, limitados no tempo e no espaço, não poderiam criar leis permanentes e universais. Belo, né, de Denis? Mas, para completar tudo isso aí, né, que, como Emmanuel diz, né, que toda forma inteligente nasceu de uma disposição inteligente. O próprio Livro dos Espíritos, na questão 4, João trouxe o 22, né? Eu vou trazer o item 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E os Espíritos disseram para nós, num axioma, que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. O que vem ser um axioma? Axioma é uma verdade inquestionável. É porque é e não tem que questionar. Então, Kardec ainda completa para nós. Para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe. Tem, portanto, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e afirmar que o nada pôde fazer alguma coisa. Então, a gente diz que o acaso é muito inteligente, né, para ele fazer tudo dessa forma. É igual a teoria dos materialistas que falam que o mundo veio através do grande Big Bang, de uma explosão, né? Mas aí vem a questão, como que se sucedeu essa explosão? O que fez com que aqueles átomos, aquilo tudo se aglomerassem e causassem a explosão? Isso eles não explicam. Quer dizer, qual a explicação lógica para isso? É Deus. Né? Quer dizer, é o propósito da existência, não foi o acaso, não. Aí, quer dizer que a vida é tudo por acaso, né?
Exatamente. Tem o grande Big Bang? Sim, houve, mas o que ocasionou aquilo? É aquela que você está falando, do princípio inteligente, que não há não há uma consequência, uma causa. Qual foi a causa da explosão? Né? Exatamente. E um princípio inteligente muito superior a nós, por isso que a gente não consegue explicar, claro, mas tem que acreditar, lógico, né? Ó, eu vou, a Dorô fez uma frase agora que eu me lembrei, não posso deixar de comentar. Não sei se todos conhecem, mas eu estudo muito com ele, chama professor Severino Celestino. Ele é um profundo conhecedor do hebraico, de todos os textos antigos, do grego. Então, ele disse que quando ele estava estudando com o Rabino, ele percebeu, dentro dos estudos, que ele era reencarnacionista, ou seja, o judaísmo é reencarnacionista. E aí ele começou a fazer uns questionamentos para esse rabino, e aí o rabino falou assim, olha, que ele perguntou, o senhor acredita em reencarnação? Isso logo assim que ele começou a estudar, né? E aí ele falou, meu filho, você é que precisa acreditar, porque eu sei. Então, existe uma diferença de acreditar e de saber. Eu sei que Deus existe. Eu acreditar em Deus é bem diferente. Então, foi que o professor falou para ele, você tem necessidade de acreditar, eu tenho certeza. Então, a gente precisa ter essas certezas na nossa vida. Verdade indiscutível, né? Uma verdade indiscutível. Né? Eu acho que as pessoas ficam assim, até duvidando, né, da criação de Deus, porque a nossa existência ela tem um começo e um fim. Pois é. Na Terra. Quer dizer, nós vivemos num tempo, numa linha de tempo de existência. Aí como é que você vai entender que Deus sempre existiu? Como é que surgiu? Porque a gente precisa saber aonde começou, qual foi o ponto, né? Porque para nós tem que haver um início e haver um fim. Né? Então é difícil entrar na cabeça como é que não tem um início, como é que sempre existiu. Complicado, mas o tempo só existe para a gente, não existe para ele. Né? Vamos lá, vamos seguir, porque o tempo está passando. Deus não está preso no espaço-tempo, né? Não. Só os encarnados estão presos no espaço-tempo. Então vamos lá. Agora é o homem. O homem conhece apenas as causas de suas realizações transitórias. Tá? O lance do tempo também. Ignorando, contudo, os motivos complexos de cada ângulo do caminho. Então, nesse parágrafozinho... Dorô, desliga teu microfone, que está dando microfonia. Já desligou. Tá. Não, peraí. Agora ligou. Aí, tá jóia. Então, vamos lá. O homem só identifica as causas materiais, esquecendo-as do plano espiritual. Exemplo, ele funda uma cidade, a cidade cresce, prospera, enquanto que as causas do plano espiritual são esquecidas. Quando fulano é de boa, é uma boa pessoa, é amiga, mas acontecem coisas desagradáveis com ele, tem problema de saúde, nada dá certo, aí se pergunta, por quê? Por que acontece isso comigo? Né? Eu sou uma boa pessoa, eu ajudo, o que tem acontecido isso comigo? Ele esquece, ou não tem conhecimento, né,
E também, quando ele retornar à pátria, que ele desencarnar, ele vai lembrar, porque ele esqueceu que ele teve outras vidas, em outras vidas ele aprontou, ele fez e aconteceu, e que nessa ele veio para ressarcir, se redimir do que aconteceu. Por isso que o homem conhece apenas as causas das suas realizações transitórias. Ele esquece por que está acontecendo aquilo com ele. Por que a Selma está comigo? Né? Porque eu tenho que passar por isso. Ela tem que me aturar. Nada disso. Vai, segue. João, e assim, e a misericórdia de Deus para conosco é realmente a gente vir com esse véu do esquecimento, ignorando. Porque se a gente tivesse conhecimento, né, dessa interação, porque assim, temos coisas que nós escolhemos aqui, nós, principalmente no quesito relacionamento. Às vezes você não vem para estar com esta ou aquela pessoa, já que você puxou o gancho aí da Selma. Mas você também pode fazer escolhas pelo livre-arbítrio. Tem compromissos assumidos que você traz de uma outra existência, mas muitas das coisas você mesmo faz aqui pelas suas livres escolhas. Mas isso também vai gerar consequências, né? Você também ignora muita coisa. Então, quando a gente fala, né, dessas realizações, a gente sempre tem que colocar que essas reencarnações a gente vai interagir com de vários tipos de pessoas, né? E a gente vai estabelecendo laços, laços de amor, de desafeto. E essas relações muitas vezes são complexas, né? Mas, ao mesmo tempo, são oportunidades para resgatar dívidas, para aprender, para amar, para perdoar, para evoluir. Então, eu sempre digo que qualquer relacionamento, seja ele qual for, né? Não importa se de marido, mulher, pai e mãe, amigos, trabalho, não importa. Você sempre tem algo para aprender como para ensinar, né? E sempre a gente tem que se colocar nesta existência como esse instrumento. O que eu já posso, o que já dá e o que eu posso fazer de esforço. Porque eu não posso também ficar numa para amanhã, que aí a gente entra naquele negócio, não, eu não vou conseguir mesmo na próxima, porque na próxima eu posso não ter uma reencarnação numa condição que eu já tenho hoje, com conhecimento do Espiritismo. Posso reencarnar num local que eu não tenho acesso. Então, qual é a oportunidade que eu tenho hoje, mesmo ignorando em muitas coisas, que eu já posso fazer meus esforços? Certo. Mas deixa eu continuar. Eu dividi o parágrafo porque ele é muito grande, tá? Então, vamos lá. A paisagem exterior. Aí, tá. A paisagem exterior, que lhe afeta o sensório, é uma parte minúscula do acervo de criações divinas, que lhe sustentam o habitat, condicionado às suas possibilidades de aproveitamento. Então, nesse trechinho aí, imaginemos como Jesus deveria se sentir, né, aqui no nosso planeta, sendo um espírito da grandeza que ele era, né? Ele deveria ser capaz de ver e sentir coisas que nem imaginamos, né? Nuances da matéria, ondas magnéticas, detalhes da matéria que, mesmo vendo, não conseguimos sentir ou ver com os nossos olhos. Ele deveria ser tipo assim, um para-raio, né? Sentindo tudo, observando tudo. Tem até aquele lance que a senhora toca no manto de Jesus e ele sentiu como se tivesse tocado nele, né? A sensibilidade que ele deveria ter, né? Quer seguir ou quer que eu siga até o final? Vai até o final? Então, tá.
O olho humano não verá além do limite da sua capacidade de suportação. A criatura conviverá com os seres de que necessita no trabalho de elevação e receberá ambiente adequado aos seus imperativos de aperfeiçoamento e progresso. Mas que ninguém resuma a expressão vital da esfera em que respira, no que os dedos mortais são suscetíveis de apalpar. Então, nesse aqui, é isso mesmo. Só vemos o que está na nossa sintonia, né? Os nossos olhos materiais conseguem identificar. Mas alguns conseguem ver o plano espiritual. Aqueles nossos amigos que são os médios, vamos dizer assim, videntes. Seja acordado ou dormindo. Porque também a gente pode ver o plano espiritual dormindo. Quando a gente dorme, a gente se libera do corpo e até num sonho a gente consegue se identificar no plano espiritual. Tanto aqui, ó. Temos amigos que nos ajudam aqui e no plano espiritual. Viver é um eterno progresso, sempre indo em direção da evolução humana e espiritual. Porque a gente está aqui não só para evoluir como... eu vou evoluir moralmente só para ser quando eu desencarnar, eu vou ser um espírito bom, vou me elevar. Não, a gente também tem que progredir humanamente aqui. Não só eu vou viver por viver. Não, a gente tem que viver sabendo o que está fazendo. E nem a Júlia falou, a gente vai ter as nossas escolhas, né? Eu escolhi viver com a Selma escolheu viver comigo. Nós chegamos naquela opção que não tinha mais nenhuma opção para escolher. Só sobrou a gente. Não é brincando, mas é assim, a gente não... Aquilo que a Júlia falou, o nosso livre-arbítrio é que determina as escolhas que a gente vai fazer, o caminho que a gente vai seguir. Pega aí. Então, João, pegando aqui esse parágrafo, todo ele que você leu, ele é muito rico, né? Para que a gente possa explorar. A gente sabe que, à medida que o homem vai progredindo, né? E esse progresso moral, porque o intelectual, a gente sabe, tem as duas asas. A inteligência sempre é maior, né? A gente precisa elevar o moral, né? Então, quando o homem progride moralmente, mais ele vai se aperfeiçoando. E esse processo da comunhão com os planos invisíveis que são e superiores. Então, assim, à medida que eu vou melhorando moralmente, eu tenho acesso a esse plano espiritual. Eu tenho acesso até pela prece, porque eu não vou colocar na prece uma condição de, porque eu já entendo a condição que eu estou, o processo que eu tenho de melhoramento e as oportunidades que eu tenho já nessa existência de... se eu não tenho hoje o que eu acho que é bom, eu já tenho a condição moral de entender o processo divino. Porque muitas das vezes você vai se revoltando. Então, isso é a ignorância. Você tem muito saber, mas você não tem a moralidade. E quando ele diz que o olho humano não verá além do limite da sua capacidade de suportação, porque a gente não tem capacidade ainda de entender o processo. Se a gente lembrar lá do filme Nosso Lar, do próprio filme, que as imagens ficam mais fortes na nossa memória, o André, quando ele está passeando lá dentro do Nosso Lar, o espírito diz para ele fica assim muito encantado com o que ele vê e ele quer fazer uma comparação com o que tinha no mundo físico. E ele diz, André, as coisas de lá são uma cópia muito infiel do que nós temos aqui. Né? E a gente sabe que as cópias que estão aqui
é essa interação com o mundo espiritual. A gente sabe que tem espíritos que trazem essas informações, né? Então, e Deus não permite revelar tudo ao ser humano, né? E tão pouco o ser humano conhecer o princípio de todas as coisas, porque ele não tem condição de saber. Então, assim, por isso que as verdades, por isso veio Moisés na primeira revelação, veio Jesus com amor, e ele disse: Eu vos mandarei o Consolador prometido, para lhes revelar o que por hora eu não posso falar. Porque a gente não adianta. Não adianta você descarregar informações para aquele ouvinte que não tem um processo amadurecido de entendimento. Você vai estar fazendo não é benefício, é um malefício. Então, a própria ciência foi dada ao homem para o seu adiantamento. Porém, ela não poderá ultrapassar os limites estabelecidos pelo Criador. Porque na hora que o homem descobriu a radioatividade, fez a bomba para destruir. Então, até a própria ciência, muitas das coisas não vão ser reveladas, porque nós, ainda seres inferiores, e ligado muito ao poder e ao dinheiro, a gente não pode ter certas armas na mão, porque a gente vai usar de forma arbitrária. Então, nada é dado ao homem que ele já não tenha condição e amadurecimento para ter. Então, a gente vê a grandiosidade desse Deus, né? E desses espíritos que nos tutelam a jornada. Juliana, vale lembrar aqui, né, que Kardec, quando fazia pergunta aos espíritos, né, ele respondia, às vezes, pobreza de linguagem. Ele, às vezes, não tinha condições de explicar, porque a gente não tinha capacidade de compreender pela nossa pobreza ainda de entendimento, nossa linguagem limitada, né? Então, quer dizer, já naquela época, né, ele falava, quer dizer, tudo no seu tempo. Já pensou Jesus chegasse e falasse, né, o próprio João Evangelista, com as previsões do Apocalipse dele, como é que ele ia descrever aviões que não existiam naquela época, né? Coisas que a gente só começou a ver no século XX, né, ao final do XIX, e ele já tinha... quer dizer, parecia até que o cara era um louco, né? Vamos dizer assim, esse cara tá maluco. Viajou, né? Por quê? Não existia. Então, Jesus não podia falar abertamente, né? Quando ele falou para Nicodemos da reencarnação, ele usava o termo renascer, né? Nicodemos, que era um homem, Nicodemos mesmo, né? Ele era um cara instruído. Ele não compreendeu como pode um homem velho nascer da mãe novamente. Né? Quer dizer, é o tempo necessário, né, para amadurecer as coisas, né? Porque senão realmente tem essas histórias, nessas passagens, elas já mostram, né, as limitações do ser humano. Para achar que a gente nós somos a única criação do universo, os detentores do mundo e tudo, né? Para ver, pega a Bíblia e vê como nós somos limitados ainda, né? Na própria Bíblia, não digo nem no livro dos Espíritos, na Bíblia mesmo, já vê a nossa limitação, né? E a pessoa se acha que é o bambambam. Continuar, João. Vamos continuar? Os objetos visíveis no campo de formas efêmeras constituem breve e transitória resultante das forças invisíveis no plano Terra. Então, aqui, a existência aqui no nosso mundo era transitória. Né? Aqui a gente está como se estivesse na escola, aprendendo para poder evoluir moralmente, para conseguir subir um degrau na escala da evolução espiritual. E deve ser perturbador a pessoa que consegue ver os dois planos, né? O material e o espiritual.
Inclusive, se ela vê, existem pessoas que conseguem ver ao mesmo tempo, o tempo todo, né? E são até taxadas de loucas, porque você não está vendo o que ele está vendo. E torna a pessoa meio triste. Pega aí, Júlio. Então, né, nesse parágrafo, né, quando ele diz que os objetos visíveis, né, constituem breve transitória resultante das forças invisíveis. Como eu falei, aqui nós temos cópias infiéis, né? E quando a gente pensa na natureza, que a nossa natureza aqui, né, é uma natureza que é passageira, porque tudo aqui é impermanente, só que nós ainda temos um pensamento que, mesmo nós espíritas, muitas das vezes nós nos tratamos como seres corpóreos, não espirituais, né? Então, a nossa natureza é passageira. Então, e o nosso corpo, ele é apenas um veículo. E esse veículo temporário. Agora, e a gente precisa de trabalhar essa imortalidade da alma. E isso faz com que a gente não se apegue tanto às coisas que estão aqui para ser trabalhada provisoriamente. E a gente precisa aproveitar, porque são esses aprendizados desse planeta Terra, porque ninguém está aqui passando um momento difícil do nosso processo evolutivo, ninguém está aqui de qualquer maneira, né? A gente sabia que ia reencarnar no momento de alguns conflitos, né? Agora a gente está aqui só para discutir, né? Rivalizar, ou a gente está tirando isso como aprendizado para a nossa existência? Porque isso vai servir como o nosso processo evolutivo. Então, o que nós vamos levar na bagagem? Né? A gente vai levar muito lixo? A gente só vai agregar conhecimentos passageiros? Ou a gente vai trabalhar as nossas virtudes para que a gente possa se apresentar com dignidade quando a gente fizer a passagem, que a gente não sabe nem quando será, né? Porque a gente, quando estudou o livro Voltei, o irmão Jacó, apesar de tudo que ele fez em vida e da condição espiritual que ele tinha para ser recebido pelo Dr. Bezerra de Menezes, ele estava preso ainda às coisas materiais e também dos sentimentos que o agarravam à casa dele. Então, a gente tem aqui esses objetos visíveis no plano físico que nós somos apegados, mas tem os invisíveis que são os nossos sentimentos. Como estamos trabalhando? É isso que a gente precisa trabalhar e valorizar cada momento aqui para buscar o nosso crescimento pessoal. Sim, estamos reencarnados. No momento que a gente está na carne, nós precisamos de ter um lugar para morar, dinheiro para a gente ter nossa condição de se alimentar, mas precisamos também saber que a parte espiritual ela é muito mais necessária. Então, é isso que a gente precisa sempre trazer nas nossas mentes. Então, vamos para o último parágrafo. Cumpre os deveres que te cabem e receberás os direitos que te esperam. Faze corretamente o que te pede o dia de hoje e não precisarás repetir a experiência amanhã. Eu não vou nem ler a minha colinha, tá? Toma aquele negócio. Cumpre os teus deveres, né? Você veio programado para fazer X. Venha e faça o seu X. Por quê?
não precisarás repetir a experiência amanhã. Se você não conseguir executar aquilo a que você se programou, você vai repetir de ano. E nem eu falei que aqui é uma escola. Você vai voltar, vai reencarnar, não se sabe em que condições, pode até vir com mais dificuldade do que você teve nessa existência para poder corrigir os seus atos falhos, para você aprender e voltar um pouco melhor do que você veio. Aí eu fico pensando assim, me deu esse estalo agora, quando a Júlia estava falando aí. Como é que vai ficar a situação dessa garotada que só está envolvida com tráfico de drogas, com essas perturbações, o funk, mas esse funk aí pavoroso, que eu não sei nem o nome que dá. Proibidão, né? Que só pensa nessas coisas, que só quer fazer o mal, e se vai no estádio ver um jogo de futebol, quer levar pedra para jogar na cabeça do sujeito que está lá. Como é que vai ficar? Ele não veio para fazer isso, ele veio para tentar se aprimorar, para voltar melhor. Ele está ficando pior. Ele se deixa influenciar pelos outros, o que vê na televisão ele se influencia. Eu vou fazer isso porque apareceu na televisão, também quero fazer. Não conseguem parar um minuto para raciocinar. Não vou nem dizer que ficar repetindo. Ficar repetindo é pouco, porque você repete, mas tem uma hora que você para assim, por que eu estou dizendo que aquilo ali é azul se aquilo ali é verde? Eles já não conseguem mais raciocinar, já perderam a razão de saber o que é o que. Né? Ainda tem, além das coisas invisíveis, que a Manu falou aqui, existem as forças invisíveis, né? Que estão ali, só alimentando para que a pessoa caia e volte pior do que veio. Também tem os nossos amigos das forças invisíveis que também estão ali ajudando a gente, mas tem dos dois lados. Você que vai decidir, né? Você que vai escolher o teu caminho. Isso é o excesso de informações, né? Que a Júlia falou assim, a questão da radioatividade, quando foi descoberta, né? Tudo que veio nessas descobertas, essas coisas que acontecem no nosso plano, elas têm o propósito de ajudar a humanidade, né, no todo, a crescer, né, a evoluir. E o homem acaba usando para o mal, né, por causa da radioatividade que a Julinha falou. Né? Hoje nós temos a internet, essas coisas todas, que era para ser uma ferramenta também de apoio, mas que muita gente está usando para o mal. Né? Ainda tem essa questão, né? O excesso de informações que, às vezes, acabam mexendo na mente das pessoas, gente que quer fazer golpe e tudo isso, né? Uhum. Por isso que ele fala que, aí, sem olhar a questão do todo, mas do individual, né? Cumprir os deveres que te cabem e receberá os direitos que te esperam, né? Quais são os nossos deveres? Aqui, individualmente falando, nosso dever aqui é ser melhor do que fomos ontem, né? É que ele fala aqui, faça corretamente hoje, para que não venha repetir a experiência no amanhã. Amanhã seria numa outra existência. Então, qual é a nossa proposta aqui de hoje, né? Procurarmos sermos melhores. A gente aprende com o Espiritismo, com a doutrina de Jesus, o quê? É seguir os seus passos, seguir Jesus, para que nós possamos ser assim, esses seguidores de Jesus, é assim, aprender com ele. A gente não vai sair daqui, dessa terra, né, ainda, como Jesus, claro, estamos muito longe disso, mas e Deus sabe que não tem condições de sermos assim, mas ele vê o quê? É o nosso esforço de querer ser melhor. Vale mais o esforço de tentar, né, resistir às coisas erradas, às nossas más tendências, né, e nos esforçarmos a ser melhor. Né? Aquilo que vem sempre por repetição,
na nossa existência para chamar a atenção daquilo que ainda está faltando melhorar em nós. É isso que nós precisamos aprender. Hoje, esse tipo de coisa assim, que o João falou não cabe mais para nós. Para muitos ainda estão nessa. Por quê? Porque eles não estão pensando na vida deles lá na frente. Não digo nem em outra existência, porque eles acho que eles nem acreditam. Mas, assim, ninguém vai ficar eternamente jovem. Vai chegar à maturidade, né? A idade mais madura, e vai chegar a envelhecer. O que eles esperam ter, né? A qualidade, né, de chegar no momento da maturidade e ter uma condição de vida melhor, razoável, né, que não seja tão sofrida. Mas quem vive nesse hoje, achando que o mundo é uma grande área de lazer e que tem que aproveitar a vida e beber todas, comer tudo que aparece na frente, viver todas as aventuras possíveis, pegar todas as mulheres e todos os homens possíveis, elas não estão pensando daqui a 10, 20, 15 anos, nem nada, né? E isso é muito triste, porque a gente não vive só aquele momento presente, né? Como muitas pessoas querem achar que sim, vamos viver o momento presente. Ok, vamos viver o momento presente, senão a gente também só viver para o amanhã, né? Mas a gente tem que viver o momento presente, mas para construir algo melhor lá na frente também. Não é lá na frente, não, lá na outra existência, lá na frente, na nossa maturidade, né? Na madureza, né? Chegar assim, aos 70, 80 anos, lúcidos, ativos, né? Trabalhando, sendo produtivo ainda. Poxa, isso é um privilégio. Para essa turma de hoje, quem conseguir chegar na idade, aos 70 anos, é um privilégio. Chegar nessas condições, como a Dorô aí, trabalhando ainda, está ativa, produzindo, fazendo algo de útil, não só para ela, mas para os outros. Quem garante que quem está hoje, essa juventude de hoje, vai chegar nessa mesma condição? Né? Porque não tem esse olhar de construção, né? Infelizmente. Mas dizem que tem vindo espíritos superiores aí para ajudar no progresso, né? Desculpa interromper, que eu lembrei disso. Né? Tem esse lado, mas tem os espíritos nascendo aí para ajudar, né? Deus é bom, sempre pensa em tudo. Fala, Dorô. Eu vou trazer um gancho. Só rapidinho. Eu já li várias vezes que, né, como nós estamos na transição planetária para transformar a Terra de mundo de provas e expiações em mundo de regeneração, reencarnaram muitos espíritos que já estavam há séculos sem permissão de voltar, com uma última oportunidade para ver se eles acordam. Eu já li isso várias vezes. É possível, não estou garantindo nada, que muitos deles estejam nessa condição. Porque a gente vê que querem bagunçar mesmo. Né? Aí não poderão voltar tão cedo para cá. Né? Eu já li isso várias vezes. Porque eles, na verdade, é uma última oportunidade para eles e é um teste para, né, eu vou me colocar aqui como alguém talvez um pouquinho melhor do que eles, mas sem ter certeza disso, mas, né, serviria como um teste para nós, que já estamos talvez nos considerando melhores, né, exatamente, mas e aí, tá melhor, tá realmente melhor? Então segura essa peteca aí, né? Convive com essa barra pesada aí, ajuda esse aí que está realmente totalmente perdido, desnorteado a se encontrar, que aí a gente vai ver também até que ponto você já está tão bom assim quanto você pensa também. Então é uma oportunidade e um teste também para aqueles que já se sentem mais preparados. Tudo isso que o João falou, a Selma falou, Dorô também, realmente essa grande oportunidade. O Emmanuel diz ali, ó, o olho humano não verá além do limite da sua capacidade de suportação. Porque aonde a gente vê o mal, Deus vê o bem. Essas pessoas que estão hoje equivocadas, seja ela em que grau de estágio, porque assim, de estágio,
Porque aquele também que pratica o mal, ele é inteligente. A gente sabe disso. Esses jovens, né, como vocês citaram, que ainda estão numa situação complicada, Deus olha para esses, dos espíritos superiores, até os seus mentores espirituais olham para eles num processo de que, às vezes, o melhor para ele, às vezes, o mal que ele está ali usando na vida dele, às vezes já é o melhor que ele pode fazer. Porque talvez em outro estivesse numa condição muito, muito inferior. Então, nada se perde. Até aquele que, né, que está numa condição equivocada, é uma oportunidade. Agora, a oportunidade para que ele se melhore. E se não melhorar nessa, ele vai ter milhões de outras oportunidades. Então, qual é o nosso papel? É ver isso como mal? Não. Orar para que possa melhorar. Porque aquele irmão que cai, né, a gente viu lá, na época de Jesus. Né? Jesus não tinha um olhar de recriminação. Não. Então, ele disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então, se a gente já está hoje dentro de uma casa espírita, eu poderia estar num templo religioso, e que eu já conheço as escrituras, e que eu já me aproximo um pouco mais de Jesus, eu tenho que olhar para esses como enfermos, não, como o Vitor falou, não porque eu sou melhor, mas que eu posso ser útil para ajudá-los. Né? Então, nós espíritas não podemos ter um olhar pessimista. Né? A gente não deve ter um olhar pessimista. E aí, quando o Emmanuel fala nesse último parágrafo, cumpre os deveres e receberás os direitos, na grande maioria, como nós, que a gente não pode se colocar apartados do mal, que nós estamos aqui não é por acaso, porque não somos bonzinhos. Se a gente não faz o mal deliberadamente, eu posso matar com uma frase o meu irmão. Eu não vou usar arma, como o marginal usa, mas uma palavra minha eu vou ferir. Talvez eu mate mais com a minha palavra do que com uma arma na mão. Então, o Emmanuel diz, assassino é cada um de nós que foi revelado. Porque eu não sei o meu momento amanhã. Então, eu não posso me julgar hoje melhor do que ninguém. Então, a gente tem que ter muita atenção com relação a isso. E nesse último parágrafo, eu trouxe também um texto lá do Depois da Morte, que esse livro de Leon Denis nos dá uma condição muito boa para que a gente tenha um olhar. Mas não é porque é depois da morte que eu morri. A gente precisa trabalhar deveres e direitos ainda vivos. Né? Porque a gente quer muito direito, mas a gente não quer ver nossos deveres. Eu sou muito crítica em cobrar, mas não quero que ninguém me cobre. Né? Então, a gente tem que descer desse patamar. Entendeu? A gente tem que olhar todos no mesmo patamar. Se eu estou melhor ou não, isso eu vou ver o meu acerto final na minha consciência. Porque o que eu acho que eu estou fazendo bem, às vezes eu estou fazendo mal. Né? Então, diz assim, Depois da Morte, capítulo 42, a vida moral. As religiões, fazendo da existência uma obra de salvação pessoal, muito problemática, consideram-na de um ponto de vista egoísta e acanhado. Porque a religião, como ele está dizendo aqui, a minha religião é melhor do que a sua. Se na minha eu vou me salvar, você não vai se salvar. Então, Denis está dizendo ali, as religiões fazendo da existência uma obra de salvação pessoal. Não é isso a proposta. Né? Então, ele diz, com a filosofia dos espíritos, modifica-se, alarga-se a perspectiva. O que nos cumpre procurar já não é a felicidade terrestre, pois neste mundo a felicidade não passa de uma quimera, mas sim a melhoria contínua. O meio de a realizarmos é a observação da lei moral em todas as suas formas. Então, é isso que a gente precisa ver.
a observação da lei moral em todas as suas formas. Aonde eu estiver, eu posso ser o evangelho vivo do Cristo, como eu me posiciono, com o que eu falo e principalmente com o que eu penso. Porque o que eu penso hoje, vocês não estão sabendo. Mas se eu desencarnar, o meu pensamento é um livro aberto. Então, se eu não me educo aqui, eu vou levar para existências futuras o que eu fizer hoje. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa lei do progresso. É uma norma natural e universal que rege nós, espíritos imortais. Mas a gente precisa ter muito cuidado e atentar com a vida da reencarnação. Eu vou ter para o futuro o que eu estou plantando hoje. Então, na própria existência, a minha vida, se eu tiver uma vida de mais 20 anos, ela vai ser o que eu estou construindo agora aos 60. Então, o que eu estou construindo? Fica aí para pensar, cada um que estiver ouvindo o vídeo, e fazer as suas considerações. Bem, estamos chegando no fim do nosso estudo. Quero agradecer o João por nos guiar no estudo da noite de hoje, agradecer a presença de todos, sem vocês não tem estudo, e pedir para a nossa irmã Selma, que vai fazer o estudo da semana que vem, para fazer a nossa prece de encerramento. Então, vamos agradecer, né? Ao nosso Pai, querido Deus, o Pai de todos nós, e ao nosso Mestre Jesus, nosso guia e modelo. Agradecemos mais uma vez essa oportunidade de estarmos aqui juntos, né? E as falanges de Emmanuel que está conosco, né? Sempre nos inspirando e nos amparando também. Somos muito gratos pelo aprendizado, que Jesus nos ampare, Jesus nos proteja, continue a nos guiar e a olhar para o nosso planeta, que muito, muito necessita ainda, né, desse amparo, desse nosso mestre. E assim pedimos permissão para encerrar o nosso estudo do Pão Nosso da noite de hoje. Graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Então, se inscreva no canal, ative o sininho, dê seu like, compartilhe com os amigos e vamos fazer que essa mensagem chegue o mais longe possível. Fiquem com Deus, até semana que vem, pessoal. Beijos. Tchau. Tchau, Uma boa tchau. noite Tchau, pessoal. Boa noite. para todos. Tchauzinho.